Agora ele vem com o corpo que é franzino, mas a cabeça está mais lúcida. Já não tem tanta depressão, já não tem tanto processo psiquiátrico, não está precisando tomar remédio. Então isso aqui muda tudo. Outra coisa também, é aquilo lá, ó, os 20 mega atributos propulsores da evolução. Então a pessoa, por exemplo, ela vem, hoje, ela tem mais discernimento, porque ela está mais lúcida, ela tem mais memória, ela prioriza mais as coisas, a pensanidade dela é mais retilínea. Nada disso havia porque ela não tinha memória. Entendeu? Tudo então melhora. Então, às vezes, por exemplo, é preferível ter um corpo tosco, franzino, feio, mas que a cabeça funcione. Isso aí, com o tempo, as pessoas vão ver. Coisa mais séria é o topo da cabeça. Ó, esse segmento aqui é o crânio. Sem crânio, não adianta nada ou mais. Tudo mais é tolice. Agora, veja, a personalidade consecutiva, ela só dá um tratado. As coisas que eu sei sobre isso são incríveis. Mas eu não posso estar falando tudo. Por quê? Vocês falam assim, não, você fala com linhas travessas, arranja uns nomes, coloca no... Não adianta. A personalidade começa a aparecer assim, todo mundo identifica. Não tem jeito. Ou você fala ou fica calado. Não tem jeito. Isso aí não tem meio termo. Não tem jeito de esconder. Entende? Isso é um fato. Então esse negócio de personalidade consecutiva, ó, vocês ainda vão ver muita coisa dessa na vida, vocês mesmos. Se abrir o olho, frequentar mais os laboratórios, desenvolver um pouco mais as energias, como parapsiquismo, sai de baixo, porque esse negócio vai longe. Que mais? E a última pergunta é quando que a exposição dos trafares pessoais faz os assediadores deixarem a pessoa em paz? Só a exposição do trafar não quer dizer nada, não. Depende da reação da pessoa com os trafares dela. Se, por exemplo, fez a exposição dos trafares e a pessoa achou ruim aquilo, os assediadores deitam e rolam. Dá para mim. Piora tudo em vez de ajudar. Isso aí tem que ir com calma. Agora, quando a pessoa se expõe ela mesma, é porque ela já está com... Ela tem fortaleza, ela tem segurança, ela tem profilaxia. Aí, a tendência da pessoa é afastar os assediadores. Tudo depende da reação da pessoa em si. Entende? Isso aí que eu sei. Professor, alô? Olha só, aqui na taxologia, eu queria voltar essa questão da personalidade consecutiva, porque você colocou que são condições ou fatores existenciais capazes de caracterizar claramente a extraproex. Mas você pode falar melhor? Onde é que está isso aí? Na taxologia, na página 36. Essas 5 condições, a terceira é a personalidade consecutiva, né? Sim. Você pode explicar melhor por que caracteriza uma questão da extraproex, a questão da personalidade consecutiva? Raciocina. Um minutinho. Alguém quer explicar para ele? É óbvio. Raciocina. Você sabe o que é a personalidade consecutiva? Sim. Então, agora você veja bem. Gabriel, para a pessoa... Ei, Gabriel. Desculpa. Gabriel, você está ouvindo? Para a pessoa que é a personalidade, a coisa é indefensável quando ela descobre. Então é o caso. Às vezes aquilo é proex, a pessoa vai ter que assumir. Ela tem, você está entendendo? É continuidade. O nível de informação. Não, você entendeu? Ele também. Não, termina. Quero entender também isso aí que ela falou, porque não é... O que mais? Não, é mais ou menos isso, eu estava tentando entender. O caso todo agora é o seguinte, raciocina só. A hora que a pessoa é levada, encantoada, para fazer uma autoanálise, se é ela ou não, se aquele negócio vem a furo, vem a público, já não é mais só a gente que mostrou a realidade. Todas as pessoas que conviveram no primeiro tempo, você está entendendo? Só testemunha, não tem jeito. Chega num ponto que não tem saída para a pessoa. Aí a pessoa vai fazer o levantamento, às vezes com a má vontade danada. Fica danada a vida. Mas depois aquilo vai cedendo, ceda e ajuda a pessoa.
Depende dela. Agora, não é fácil. Você sabe, isso aí está indo contra a derrogação de todas as leis do processo da vida humana. A ressoma, tudo isso. São exceções. Agora isso vai ficando cada vez mais óbvio com o passar do tempo. Vai chegar um ponto que não tem mais razão de ser. Você está ressomando, você já sabe tudo. Tanto de lá quanto daqui, a hora que foi isso, acabou. É aquilo que o Allan Kardec falava, que é dos mundos felizes. Que nada, coitado, ainda é muita besteira. O mundo feliz mesmo é o da consciência livre. Podemos. Ainda personalidade consecutiva. O senhor coloca que essa... Nós já debatemos isso aqui, não já? Cadê a Ivanilda? Pois é. Sim, mas daí? Sim, mas... Pode continuar a debater, né? Pode, vamos nessa. Muito obrigada pela oportunidade. Não, para companheiro, não. Não falei companheiro, nem pensei. Nem pensei, nem... Vamos embora. Camarada. Não. Vamos nessa. A personalidade consecutiva é um dos 5 características que claramente... Não, eu estou colocando aqui alguns. Vocês podem ver se arranjam outros. Sim. Esses aí são os vivos. Então, claramente, está aqui a personalidade consecutiva. Então, essa é... Professor, no exemplo em cima, na exemplologia, o senhor coloca como extra-proex indireta. Como é que é claramente conformando a reproex, a personalidade consecutiva, e como é que pode ser um exemplo indireto? Então, eu não estou entendendo Explica para ela. O problema é de autocognição. É a pessoa saber ou não saber a realidade dela. É ter lucidez ou não. Entende? Eu, por exemplo, tem gente aqui, por incrível que pareça, no meio de vocês, que eu sei bem quem é. E não posso falar. Olha como é que fica o danado da vida. Olha como é que fica o danado da vida. Essa história eu conheço faz meio século. Entende? Fácil, né? Depois quem é que vai levar na cabeça? Mas por quê? Aqui, ó. Devagar e sempre. Lembre-se daquele negócio. Vocês não falam que eu sou uma pessoa que tem paciência? Ó. Outra coisa. Vocês não falam também que eu escondo leite? Eu tenho que honrar o que vocês acham. Está sinistro, né? Pois é. Uma outra coisa, vocês não acham que eu sou uma pessoa que não tenho assim tanta formação com as coisas? Sério, lá em casa, né? Chegava a correspondência e ficava ali. Aquele monte de carta. Às vezes estava um negócio, todo mundo atrás. Vem cá, mas você não vai abrir essa carta? Não, calma, isso tem a hora. Professor, ainda na taxologia, no item 1, taxologia, maternidade não programada, a pergunta é a seguinte: a adoção, quando chega não programada, ela pode acontecer, igualzinho a maternidade. Entraria dentro desse item? Depende do que é. Mas tem exceções nesses casos que são claras. É uma extra-proex. Um acidente, a morte inesperada das pessoas, um problema que está ali. E a pessoa é adventista, às vezes nem é parente. É outra árvore genealógica. Mas as coisas são levadas para aquilo. Às vezes é necessário. Faz parte. Agora, ó, a extra-proex pode ocorrer em função de erros de outros. Que você que não tem culpa recebe aquilo como um extra, que é a extra-proex. Porque você não tem culpa. Para preencher a sua oportunidade, eles te dão aquilo. É difícil do povo entender isso. Não, erros, e não é só erros. Acidentes, doenças, intempéries, catástrofes, o diabo. Aquilo repercute, bate lá, o negócio vem em cima de você, eles chegam para você e falam, você tem a oportunidade de fazer isso. Pega o lado, o que tu queres?
Entendi. Sempre que me ofereceram isso, eu nunca recusei. Eu não sou besta. Com isso, então, você tem um plus, você tem um algo mais. É Extra Proextra. Eu tenho umas 3 coisas sérias na minha vida que são tipo Extra Proextra. Ok? Não, esse aí é que eu falo. Esse é que eu falo, tem aqueles que eu não falo. Pode falar, Edel. Parece que esse lado de cá, a personalidade consecutiva está mais forte. Não, é lógico, é lógico. A pergunta é a seguinte. No encontro com a personalidade consecutiva, quais as precauções que devemos ter com essa relação consciencial? Primeira coisa é só falar, em último recurso, quando você não tiver mais dúvida alguma que aquilo não vai prejudicar ninguém. Se for ainda tiver dúvida de prejudicar alguém, está danado. Agora, olha bem a palavra prejudicar. Porque às vezes vai falar uma verdade que vai levantar a poeira, mas aquilo faz bem. Você está entendendo? Às vezes é necessária a impactoterapia. Às vezes é necessário, não tem jeito, até uma cosmoética destrutiva. Então, isso tem que ser ponderado e pentear com pente finíssimo, para a pessoa não errar, porque senão, mais tarde, você se arrepende do que você falou e não tem mais jeito de voltar atrás. Entende? Agora, eu sigo uma média muito forte da situação, de ver todo o ambiente, todo o contexto. E depois, ver o que os amparadores acham. A hora que eles abrem o caminho, aí eu entro. Eu raramente decido por mim mesmo. Esse negócio de guardar as coisas para mim, eu não tenho problema com isso. Aquilo, ó, vem até aqui na ponta da língua, você não fala nada. Entende? O negócio é a ponta da língua. Só a ponta da língua é sensível ou não? Por exemplo, Sr. Oswaldo, assim, minha mãe dessomou com 48 anos, certo? Então, se fica 30 anos e volta para cá, eu posso estar cruzando com ela novamente. O meu processo emocional tem que estar bem equilibrado para lidar com essa situação, né? Precisa. Agora, tem uma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é o descarte das possibilidades. Tem que ver o temperamento dela e como é que foi a vida. Qual o saldo. Aí, por exemplo, meu caso que eu uso é isso. Então, a gente usa entre 15 e 30 anos, para ter uma ideia. E tem uma terceira posição, que é aquilo que a pessoa não vai aparecer por aqui tão cedo. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Eu uso isso tudo. O meu negócio é estudar. Pré-antes, depois o antes, depois o início, depois o meio, depois o fim, depois o pós-fim. O pós-fácil. Eu olho tudo isso assim, ó. Senão não vai. Entende? Agora, o que tem de palpite errado é 99%. Você tem que seguir aquilo que você vivencia e esquecer os palpites fora. Não, a fantasia que eu estou falando é o palpite errado. Quer dizer, o que tem de gente viajando na maionese... Bom, dentro dessa análise aí da personalidade consecutiva, você já viu a questão do grupo consecutivo? Quer dizer, poderíamos falar assim? Já. Várias pessoas... Já. Agora aí entra o processo de etnia, entra o processo da geopolítica. Tudo isso eu já examinei muito com calma. Eu já fiz viagem só por causa disso. E chegando assim, com a cara mais de paisagem do mundo, cara de bobo, só para ver a situação. Fica ali uma temporada para você ver o que acontece. Para analisar o que é. Eu já fiz isso até fora do Brasil. Mas no seu caso, você reconheceu um grupo de pessoas e que tinham ressomado? Agora, você ia lá para ver se poderia resgatar alguma coisa. Mas é duro. A hora que você vê que atualmente teria 16 pessoas, só tem 2 que estão maduras. Aí você deixa. Não volta mais com aquilo, deixa para lá. Assim é um monte. Agora, o problema é a gente bancar um amparador intrafísico. Do jeito que tem um amparador extrafísico, tem que bancar um amparador intrafísico. Sua vontade não deve predominar sobre essas coisas.
Às vezes a sua vontade, ela pode estar querendo até ter mais trabalho com aquilo, mas não é a hora, não é ideal. Entende? Não tem jeito. Tá. E nessa linha de raciocínio, a questão também da extra ProEx pode haver do ponto de vista de grupo, né? Como é que é? Uma extra ProEx grupal também. Então, mas sempre tem. Não só a ProEx. Aqui, ó, se pega um líder, tem um grupo. Se é um figurante, se é um liderado, se é um subordinado, é outra coisa. Mas se é uma pessoa que está liderando, que está governando, está com as rédeas na mão, sempre tem um monte de gente em departamentos diferentes, setores diferentes, gente que está atrás. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Não tem jeito. Agora, eu comecei a ver essas coisas muito por baixo e muito cedo na minha vida. Então, eu pequeno, sem força nenhuma, nem social, nem mesmo intelectual, ainda rapazinho e tal, eu começava a ver aquilo tudo com o meu parapsiquismo, e lá no domingo, aquilo que eu falava para você, ficava lá quietinho, perto das mamonas, os passarinhos, e começava a ver aquilo tudo. Eu falava assim, não entra em nada. Senão não está na hora. Deixa para lá. Agora, com o tempo, você se interessa por aquilo. Às vezes as pessoas nem não entenderam por que o Valdo se interessa por esse povo. O que é aquilo. Então, tudo viajando na maionese. Ninguém sabia qual é o meu interesse. E você vai seguindo aquilo. Isso te dá muita ideia. Uma das coisas que eu vi muito é por causa da minha clientela em Uberaba, né? Gratuita. Era gente demais, né? Milhares de pessoas, né? E às vezes você consultava a família inteira, você via a situação como é que era. De vez em quando você marcava uma pessoa que você conhecia. Agora, eu fazia a experiência da seguinte maneira. Tinha lá, eu via ali, uma criança de 8, 10 anos. Então chamava a mãe e falava assim, vem cá, fulano de tal, por acaso, é assim, 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 assim. É isso aí. É isso aí, cuspido e escarrado, que você está acabando de falar. Aí eu começava a ver outras coisas. Então eu acompanhava para ver o que ia dar. Por que naquela família? Por que aquela mãe? Por que aqueles irmãos? Aí daí a pouco você ia ver um negócio. Eu cheguei a ver a ressoma de 3 pessoas que morreram no acidente. Ficava na mesma família depois. Agora, tratei todo mundo. No consultório. Agora, isso é simplesmente impressionante. Esse caso coletivo, assim, eu nunca pude expor. Não dá. Você está entendendo? Não dá. Agora, por exemplo, é duro, é a hora que tem 3, um entenderia, os outros 2 não, você não pode falar com ninguém. Agora, por exemplo, eu acho que essas coisas todas vão ficar cada vez mais óbvias, evidentes e transparentes. Porque a tendência das pessoas vão ser viver 150 anos, 200 anos, eu já acho que tem gente que vai viver até 250 anos. Se isso acontecer, a pessoa vai ter uma panorâmica. O povo que vai estudar esse processo vai estabelecer um cronograma, um fluxograma das vidas e dos temperamentos, vai ser um desbronco, né? Isso vai clarear a vida de todo mundo. Esse conscienciograma é que eu deixaria fazer hoje, não posso. Vocês estão entendendo, né, o nível disso? Um absurdo. É interessante, nesse caso aí, pode chegar de ter um banco de dados do conscienciograma feito de cada pessoa, né? Você mantém aquilo do jeito ali que eles estão fazendo hoje, os judeus, os portugueses, os espanhóis, mesma coisa. Mas você vai ter tudo, mas a mesma pessoa nas diversas. Se você tem lá o conscienciograma feito por ela, né? Ficou ali, um banco de dados. Isso é interessante até. Porque os dados que tem, assim, os grossos que tem na matéria de genealogia, eles não são confiáveis. A pessoa vê lá, não, essa rainha aqui, que depois teve isso, teve o príncipe, depois teve essa outra rainha, os temperamentos são iguais. Mas nem sempre são a mesma pessoa. Tem que ir com calma. Não, esse outro aqui, porque parece com esse, parece com esse negócio de semelhança é besteira. Não manda nada. Isso não pesa no assunto. Então, o problema é de muita observação. Observação interna, sabe? Refinada, sofisticada. E acompanhar aquilo com paciência. Senão não vai, não. Valdo,
Aqui na segunda e terceira linha da fatologia, os fatos intercorrentes além da capacidade decisória da consim. Poderia explicar isso? Por exemplo, você tem coisas que você pode segurar e tem coisa que passa das suas rédeas. Você já não influi mais. Você cria determinada obra. Outros vão tomar conta. Aquilo vai dar filhote, dividendos. Você já não segura mais nada. Não tem mais jeito. Assim é um monte de coisa. Por exemplo, suponha que você faça um trabalho desse de assistência. Vai chegar um ponto que você não segura mais. Por isso que eu falo, olha bem, desde o início, o que você faz para aquilo sair direito. Para que os dividendos sejam positivos, para aquilo não vir contra você. A vida é assim. Agora, a Extra Proex tem muito disso. São os filhotes que apareceram daquilo que você fez. Porque na vida tudo é assim. Uma coisa que é impressionante, eu já falei isso aqui, é empresa, por exemplo. Isso sempre me encabulou, me fez pensar demais. Por exemplo, você cria uma empresa. Não existe essa empresa. É estaca zero. Você pegou, colocou dinheiro, tempo, dedicação, suou sangue, arranjou gente, escolheu os perfis para trabalhar com aquilo. 5 anos depois, o negócio está funcionando sem você. Não precisa mais de você. Outros já tomaram conta, vieram outras gerações já tomaram conta, aquilo vem vindo e o negócio caminha. Não tem mais nada. Eu mostrei lá em Uberaba, por exemplo, o centro lá. Aquilo lá, por exemplo, quantos anos já não tem isso? 58, é mais ou menos isso. São, portanto, 60 anos, 50 anos. Né? 50 anos, meio século. Está tudo funcionando como se eu tivesse feito o negócio a semana passada. Como é que é isso? E outra coisa, eu sei do meu esforço para fazer aquilo. Eu lembro que eu nunca pude esquecer, porque aquilo me criou um trauma. Os primeiros 9 postos que eu tive que comprar e assentar para abrir o arruamento lá do negócio. Não é fácil. Agora eu chego lá, está aquele bairrão enorme, um bairro enorme. Bola. Outra coisa, não posso esquecer, eu com Euclides, eu deitado na grama, as cobras passando lá, eu falo assim, eu vou comprar uns terrenos aqui, vou fazer uma casa e um bico no centro. Valdo, no meio desse matagal, dessas cobras todas, você está louco? Tudo foi feito. Entende? As coisas todas caminharam. Então, isso aí que eu estou falando. Tem coisas que vão dar dividendo que não estão mais na sua mão. Agora, pensa isso de vidas anteriores. Vamos supor que há 6 séculos você fez alguma coisa nesse sentido. Aí, você fica aí roendo de vontade, chupando o dedo, de ir lá para ver o que está acontecendo hoje, depois de 600 anos. E chega lá com a cara mais de paisagem do mundo. Às vezes, né, você até finge que não sabe a língua que eles estão falando, tal, só para ver o que é que se passa. É impressionante você ver isso tudo. Como é que fica? Agora, outras coisas. Você chegar num lugar, por exemplo, e ver, do jeito que foi esse caso da Harvard, lá na Inglaterra, ou você vai numa cidade, chega lá, tem uma construção. Não, isso aqui é a construção. Aí tem o cara que está mostrando, aqui tem isso, no ano tal foi feito isso, fulano de tal veio aqui. Quem fez aquilo foi você. E você sabe direitinho. E estão falando besteira. E você não vai lá e não corrige nada, deixa. Tudo isso eu já vi de perto. É a vida. Agora, eu fico pensando, você já pensou, os evoluciólogos, o que eles não veem? Os serenões, o que não veem? Tudo já sabe antes. Entendeu? Por aí é que você começa a entender o que é evoluciólogo, o que é o serenão. Você vê o alcance dele. Você vai falar assim, são super inteligentes. Não é bem inteligente. São super vividos. Experientes. Traquejados. Aí é que a diferença é essa. Agora só mais uma coisa. Esse traquejo que eu quero ter. Se vocês acharem qualquer coisa que a gente pode comprar traquejo, eu compro. Só última coisinha. Na segunda linha de baixo para cima, da fatologia, sim, é o papel das transverpons. Você podia
Entendeu o que seria uma transverpom? O papel da transverpose. Transverpose é uma verdade relativa de ponto transcendente. Por exemplo, a personalidade consecutiva. Vocês acham que seja uma transverpose? Eu hoje estou com vontade de falar numa aqui, mas eu queria falar quando estivesse lá para o povo, porque vai mexer com gente. Pode falar? Então eu vou falar sobre a transverpom para vocês. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte. Quem é aqui que ontem à noite, às 11h30, por exemplo, 23h30, já estava dormindo? Levanta a mão. Quantos são? Quantos são? Conta aí para mim. Às 11h30 da noite, tá certo? Ontem. 24. Agora, de vocês, 24 pessoas, teve alguém que lembra se teve alguma coisa fora do corpo? O que você teve? Eu lembro do César, eu lembro de algumas pessoas. O que você estava fazendo? Alguém lembra de alguma coisa? Eu lembro. Microfone. Estava passeando num lugar e que abria umas gavetas e dava um monte de coisa para as pessoas. Mas dentro de casa? Não, era assim, era um monte de gente. Não me lembro se era dentro de casa. Um monte mas de dava, gente como? Era um na natureza ou indoors? Como é que é? Não, acho que era indoors, porque era coisa que tinham preparado. O que mais? Alguém viu mais alguma coisa? Uma avenida, era alguma coisa na rua, eu lembro de você, do César, de algumas pessoas, mas isso foi de manhã, não foi Não. Tem que ser no horário. Não leva nada para acostamento, não. Vamos ficar aqui no leito da estrada para vocês entenderem. Agora, o que se passa? Ontem, eu estava trabalhando, ainda à noite, quando eles falaram assim, vai dormir. Eu fui dormir antes das 11h30. Eu estou falando 11h30 porque foi a hora que começou o processo. Um monte de gente na face da terra, uma espécie de vale, a natureza muito rala das coisas todas, grupos de pessoas de tudo quanto é jeito, tinha desde consciência bem vulgar até uns mais avançados. Agora eles foram falar uma série de coisas, inclusive me pediram para eu falar. Eu tive que volitar em cima, falar igual gente, mas aquilo ficava estentórico o negócio, pela situação que estava lá. E os amparadores segurando tudo. Tinha gente muito forte lá no meio. Agora, o problema, a base de tudo, eu já fiz até um verbete baseado no assunto. Era mega omissão. Então, vocês aí, pelo que eu vejo, ninguém pescou nada. Mas tinha gente lá, tinha consciência lá, consci lá. Agora, escuta. Então eu quero perguntar para vocês o seguinte. O que vocês acham sobre a mega omissão? Por exemplo, o que é que a humanidade, desde que ela é humana nessa terra, qual é o mega trafar maior que tem prejudicado na questão, por exemplo, evolutiva, na série X, tudo isso? O que é que tem? Assim, olha bem o que vocês pensam. Não, vamos um cada um. Quem é? Fala. Contra o extrafísico. Agora, o nome disso seria paraprocedência. É isso aí, Deus. Eu perguntei, uma pessoa e falou isso também estou de acordo. Mas agora, o que mais? Falta de autoconhecimento. Sei, mas isso é o óbvio. Talvez não pensar dessa maneira assim o tempo todo no extrafísico e intrafísico com a inteligência evolutiva? Não é isso. Também não. Não. O desconhecimento é esse. Agora, isso aí implica numa série de condições. Parapsiquismo, você está entendendo o desenvolvimento disso, a prioridade das coisas que você tem que fazer a partir da paraprocedência. Todo esse problema da ProEx aqui, entra nisso. Agora, veja, vocês têm alguma outra ideia que seja mais avançada do que essa? Como sendo a mega omissão? O que é que falta? O que a humanidade erra mais? Era essa que esse que era o tema. Violento. Agora, por exemplo, a cosmoética, é lógico que está aí, mas tudo é decorrência. De tudo que eu estudei,
E foi o que eu falei lá. Para mim, a paraprocedência que é o negócio mais sério. Agora, eu comecei a falar lá, teve gente até que achou ruim, achou que eu ia fazer uma oração. Mas oração é discurso. Oração e discurso é a mesma coisa, vocês estão entendendo? Mas agora, por quê? Porque eu comecei a meter o pau nas questões, né? A religião tem levado tudo para o pior, que faz a lavagem cerebral, vem a dogmática. Então, em vez de orientar as pessoas, eles querem o poder para dominar a pessoa. Então, está tudo errado esse tempo todo, porque eles tratam o ser humano como se fosse sub-humano. Então, tudo na manobra de manada, de bicho. E isso aí é que está errado. Agora, o que os amparadores queriam era clarear isso aí. Agora, a gente vê que tinha gente ali que até pouco tempo era energívoro. Que a energia da gente chupava tudo quanto a gente. Mas agora, ó, desde a década de 80 que eu não vejo nenhuma reunião dessa expressão. E outra coisa, na face da Terra. Eu tenho uma leve impressão que isso foi na África. Na África. Mas é só impressão, não deu para checar. Agora, ó, eu fui lá, fiquei lá uma temporada, voltei para o corpo. Dormi com calma. Às 4 da manhã eu voltei lá para ver. Ainda tinha remanescentes, o povo todo ainda estava, entende, um pedaço. Aquele negócio se prolongou por muito tempo. Agora, eu acho que tinha consi no meio. Porque eram grupos, está entendendo? Daquele jeito. Tinha. Mas deixa para lá, né? Deixa para lá. Tudo é dando, o mínimo está dando pelo menos energia, né? Agora, eles chupavam a energia da gente para valer. E eu, para mim, trabalho do jeito que é que mostraram lá, da reurbanização ainda, o serviço da reurbanização. Agora, é tanto que depois eu vi, achei que devia de deitar, eles vezes falaram, durma, que eu cedi muita coisa lá. Agora, às 4 horas da manhã, mais ou menos 4 horas, eu fui lá de novo, foi só pensar no negócio, daí a pouco eu estava lá, com eles, examinei tudo. Agora, volitei em cima daquilo, era um vale, com um negócio de cido assim, enorme, um lugar até bonito, mas assim, muito pobre em matéria de natureza. Entende? Parece aquelas savanas, sei lá o que, aquele lugar que tem pouca. Entende? Na África, do jeito que é que tem, naquilo, mas não tinha bicho, não tinha nada. E o povo todo ali, reunido. Mas agora, a hora que levantava para falar no alto, é como se fosse uma aparição da gente. Aquilo repercutia todo lado, todo mundo estava entendendo o que a gente estava falando. Agora, Walter, então, onde a humanidade erra mais o quê? Nas manipulações, é isso que você falou? Na omissão? Não, na questão, por exemplo, da igreja é por causa disso. Então, por exemplo, o que é religião? É religarem. É a pessoa não perder a ligação para a procedência dela. A religião era para isso. Eles erraram tudo, vem errando tudo através de milênios. E não conserta isso, porque não tem ideia do que é que está se passando. Agora, então, é importante mostrar essa realidade e ver o que é a mega omissão. Agora, eu já, no Reverte, eu estou falando lá. A mega omissão, a meu ver, é aquilo que eu já falei aqui para vocês em diversas hipóteses e contextos. Primeiro, o desperto é o primeiro que começa a se interessar pelo assunto. Mas ainda está muito enrolado aí. O evoluciólogo já sabe o que é e já começa a descartar isso aí, já fica mais entrosado. Agora, quem elimina o processo da mega omissão é só o serenão. A consciência livre não tem mais problema. Agora, vocês vejam, eu já falei muita coisa perto disso, mas esse assunto eu nunca toquei aqui. Agora, esse eu já sabia desse processo, mas não tem nem na minha anotação, não tinha nada. Eles falam assim, agora você escreve. Eu já escrevi, o verbete já está pronto. Só falta a etimologia. Escrevi 3 páginas aí já, o assunto. Agora veja, isso aí, a meu ver, é o processo da extra-proex da história. Em matéria que eu estou falando aí da Transverpom. Vocês estão entendendo o que é Transverpom? Aí no caso, é isso aí.
Agora, o que eu escrevia é mais ou menos isso. Tinha os grupos espalhados, um vale, a crosta da terra, 4 da manhã eu voltei. 23h30. Ivaldo, se você puder falar, que papel, que desempenho que essas consciências que você percebeu lá estavam fazendo? Elas estão querendo ver se melhora. Dali, então, por exemplo, pode ser que muitos, pode ser encaminhado até para curso intermissivo. Entendeu? Agora, tinha gente em cada grupo daquele que já tinha curso intermissivo, que estava lá para ajudar. Mas o que você percebeu era consim projetada aqui da não, comunidade? Também tinha, sempre a gente vê. Quando tem muita gente assim, sempre às vezes tem. E eles que estavam, essas pessoas que estavam fazendo? Estavam ajudando também com dando energia? assistência, dando energia. Sempre é assim. Agora, às vezes, coincide que as pessoas saibam o que é. Entende? Às vezes ninguém sabe. Porque não adianta chutar. Os fatos têm que encaixar com os parafatos. Tudo direitinho, senão não dá certo. Horário daqui, as coisas que aconteceram de lá, tudo tem que entrosar. Você tinha noção mais ou menos quantas pessoas, quantas consciências, mais ou menos assim, para ter uma ideia? Era multidão? Era 5 mil. 5 mil. Para ser, no mínimo. E quando você falou... Um monte de gente. Quando você falou... Agora, eu não posso esquecer a hora que vem o cara lá e fala, não, mas você está falando oração? A gente quer acabar com isso, eu já sofri muito com isso. Não é isso que eu estou falando, vê se me entende. Quer dizer, é coisa bem primária. Né? Essa mega omissão, ela entra numa distorção informativa. Por exemplo, você falou no caso das religiões. Entra isso, é uma distorção de informar a realidade. Tinha gente lá, tinha sido clérigo, tudo quanto é gente. Estava lá tentando ver se ajudava. Agora a questão Estavam redizendo o que eles disseram. A questão da África, quer dizer, tinha relação com o povo que ia ressomar lá? Não, era eu tenho uma leve impressão que não é isso. Eles arranjaram um ambiente que não tem influência de nada. Nem de guerra, nem de dinheiro, nem de política. A África é grande, não é tudo que está em guerra. Tem lugar lá que está no fim do mundo, está tudo quieto. Eu sei disso porque na década de 60 eu ia muito lá. Né? Tem lugar que está no fim do mundo, que ninguém sabe o que se passa. Você pode encontrar, e lá era uma espécie de vale, um vale grande, com aquele povo tudo espalhado. Agora, eu não pude deixar de pensar que eu tinha visto a Glastonbury, aquele negócio aí, agora recentemente que eu falei para vocês, festival. Isso é um festival, só que tem que mental somático, evolutivo. Eu não pude deixar de comparar. Val, quem que organizou? Quem estava o amparador? Tinha amparador. Evoluciólogo? Serenão? Serenão mesmo. Esse que estava lá funcionando, para mim, um dos tais da África. Uma vez eu estive no Senegal, e eu notei que tinha, pode ser que seja esse. É um homem. É assim, aqui, eu estou recebendo um banho de loja. É esse cara. Ele é de Senegal, a meu ver. Mas eu não sei se ele fosse Senegal, não. Eu já estive no Senegal, eu sei como é que é. Valdo. Lá é diferente. Professor, sobre a personalidade consecutiva, você, para dizer, essa pessoa é uma personalidade consecutiva. Você tem que ter visto ela nesse seu soma, e ela em 2 somas diferentes, ou basta você ter rememoração de outra vida e tudo? Não, a personalidade consecutiva, que eu gosto de falar, que é a mais séria, é aquela que você viu nessa vida, a mesma pessoa em 2 corpos. Você nessa vida? Nessa mesma vida. Você viu a primeira fase, depois viu a segunda. O primeiro corpo viu o segundo. Então é o seguinte, ó, isso manda para o escambau, liquida com tudo. Todas as bobagens, não interessa mais estar discutindo muita coisa, tudo fica ponto pacífico para você. Você vê tudo, acaba com tudo. Então a religião diminui. Entende? Você não quer perder mais tempo com isso. Sim. Naquela questão da omissão ali, da mega omissão, a gente estava aquela vez perguntando lá naquele curso sobre o momento que ocorre a transição da consciência filia, a biofilia que se predomina. O senhor falou que era a semiconsciência que ela começa a predominar, mas a consciência filia. Então, ela estaria... O problema é no desperto. Mas começa... Mas olha lá. É o desperto depois que vem a semiconsciência. Agora o processo é o desperto. Por quê? Devido a ser desassediado.
quando ele está desassediado, ele pode escolher as coisas. A pessoa que está assediada não pode estar escolhendo, ela é escolhida. Pois é. Por causa do assédio. Vocês estão entendendo? Não há liberdade, não há autonomia de manifestação. Entende? Isso é terrível. Eu lembro que há essa dúvida que a gente levou lá, porque 50% do serenão, mas o semiconsciente que é 50%. Quem começa a ver isso, ele espera. Ele começa. Mas começa a ver, já começa a querer já trabalhar com aquilo, vem a semiconsciente já trabalha, já o evoluciólogo já domina bem o assunto, mas ainda tem uma parte. Ele ainda não consegue ainda a parte vivenciada em alto nível. Só o serenão consegue isso. Não tem jeito. Agora você veja, se você basear, que aí depende, nós temos que saber a opinião de cada um. O que seria para você? Eu estou dizendo, por exemplo, que é a mesma que ele falou aí, que para mim foi a mesma coisa. Para mim, a mega omissão maior é o processo da hipomnésia, ou da amnésia que a pessoa tem na realidade dela. Faltou isso, faltou tudo. Por isso que eu falo sobre projeção. O que é a projeção? Ela vem trazendo essa realidade para a pessoa. Então, ela conserta essa mega omissão. Entende? Foi por isso que eu comecei a estudar o negócio muito cedo. Agora você veja, tem sua lógica séria, tudo isso aí que eu estou falando. O negócio é ponderar. Né? Professor, a gente poderia considerar uma outra classificação, que a extraproex poderia ter, então, uma origem interna, por exemplo, uma recim mais profunda, o nível de maturidade que a pessoa atingiu. Ou em origem também externa, de acordo com o trabalho desempenhado dentro de um grupo. A maioria das coisas de proex, você pode levar esses dois lados. Tá. Mas agora, o caso mais sério é sempre aquilo que é o exposto, aquilo que vem a público, aquilo que vê detalhes que mexa com o grupo. Tá. Que o processo é evolutivo. Por exemplo, essa noite lá, o processo todo é um problema de evolução. Extra. Funcional. Agora, é muito estranho, né? A hora que você pega aquele povo, cada um está pensando de um lado para o outro assim, ó. Você está entendendo? Por causa das experiências díspares. Né? Isso é terrível. Por exemplo, uma coisa, os professores aí sabem disso, uma coisa é você pegar uma classe de alunos harmonizados. São harmonizados pela homogeneidade. Eles são bem entrosados. Entendeu? Você fala, tem repercussão por igual, são uniformes, há um padrão. Eles são aquele negócio da isonomia. Então eles são isônomos, entende? Na situação. Agora, outra coisa é a hora que você vê. Tem um menino de 5 anos de idade, tem um outro de 15, tem um outro de 25, outro de 35, outro de 75, outro de 85. Todas crianças. Matéria de mentalidade. Está ali. Não é fácil. Essa noite foi isso. A hora que eu vi aquilo, eu falei assim, então eu enfrento? Não, enfrenta, vai lá. Professor Valdo, tinha mais líderes nesse grupo? Todos eles não, tá liderado. Agora, por exemplo, eu estou falando não, que eu calculo que tinha no mínimo 5.000 de pessoas assistidas, com CIEX assistidas. Tinham 5.000. Agora, eu não sei quantos estavam lá ajudando, tinha gente de todo jeito. Agora, serenão que está tomando conta daquilo. Agora, eu sabia que tinha serenão mais de um, devido ao processo de energia, que eu via os focos de energia. Isso é igual poltergeist, você fica sabendo. Qual a relação deles com a conscienciologia? Porque provavelmente isso é comum. Não é bem na conscienciologia, o processo é da reurbanização. É por causa da sua participação na reurbanização, os 200 Estão vendo o que eu vou fazer. Alguns daqueles ali, aquele negócio, como é que é a terceira posição? O que acontece com a pessoa? Encaminhamento. Então, alguns vão ser encaminhados para renascer. Um tapa, tal, qualquer coisa. O outro vai se entrosar, talvez, com um grupo que esteja ali, que tem afinidade. Que ali se vira, você que é fulano, não, fulano, é isso aí, olha, gente, olha ela aqui. Então,
Entende? Então estão começando a fazer aquele negócio da grupalidade. Isso tudo aí vai dar encaminhamento. Agora, outros já estão mostrando que já tem uma certa estrutura, um contexto, em fibratura, né? Alguns vão ser encaminhados até para curso intermissivo. Professor, essa atividade é mais do que o FIEX? Não, isso aí não tem nada a ver com o FIEX. O FIEX é uma coisa de um. Ali não, tem aqui, ali tem serenão, evoluciólogo, amparador, gente humana, gente de carne, gente sem carne. Quer dizer, tem todo tipo. O assunto está total. Professor, duas coisas. A primeira, qual é a relação entre Extra Proex e Morex? Tem alguma relação? Tem. Porque tudo é da Proex, né? Uma Morex, por exemplo, ela pode ser positiva e pode ser negativa. Agora, se uma Max Proex, que é um acréscimo, é uma extrapolação, é um plus, é um aditamento, se ela, por exemplo, ela é menor, é uma Max Proex. Agora, por exemplo, se a Proex já vai ser modificada toda com mais de 50%, isso já é uma Extra Proex, já é outra coisa. É uma Reproex. Você está entendendo? Então, isso tudo a gente tem que ver. Agora, a Extra, quase sempre, é uma Max Proex, mas mais definida, tem estrutura, coisa mais séria. Depende. Agora, eu classifico isso tudo para a pessoa poder entender bem quais são essas condições de manifestação, de conduta, de comportamento que a gente tem, né, perante a vida. Então é preciso, isso aí ajuda. A segunda coisa é a questão técnica. Tem uma pessoa em Manaus mandou uma mensagem dizendo que não está conseguindo acessar e assistir. Ups. Ela disse que está sem som e sem vídeo. Não, está só sem imagem. O som está funcionando e eu coloquei um aviso no site para mas ela não está conseguindo acessar não, tá? Também em Manaus, né? O áudio está funcionando. É mais longe um pouquinho. Escorrega mais. Professor, quais são as características que a gente tem que ter para trabalhar nesse tipo de trabalhos que você está vai trabalhando, daqui a pouco essas coisas aparecem. Mas quais são as características gerais? Seu dia chegará. Insista, não desista. Outra coisa, qual seria a profilaxia para as megasomissões? Como é que é? Profilaxia de quê? Isso. A mega-omissão. A profilaxia é estudar tudo que ele está falando da conscienciologia. Vocês acham? Não, boa? Não, boa? Tudo geral, professor. Para começar, ele já falou, para começar. Walter, você viu nesse caso lá do encontro, teve a condição de atrator ressomático, e vai ser atrator ressomático nessa hora que você falou dos grupos, liderança? Tem de tudo ali, né? A gente não sabe para onde vai, não. Muita gente. Porque possivelmente alguns iam ressomar, né? Que você falou do encaminhamento. Todo tipo. E aí, dentro desse processo... Agora, uma das coisas que eu quis ver, então fui passando assim, junto com o amparador, era saber os visuais, os paravisuais. Eu queria saber se tinha algum que estava caracterizado, seja de macho ou de fêmea. Não tinha nada. Está tudo misturado. Mas o negócio é muito bem bolado. Há muito tempo que eu não vejo coisa desse tipo. Mas como assim, Valdo? Como assim? Não, você já pensou? Chega, está aquele monte de gente, você chega lá, só mulher, paravisual de mulher, não era. Não vi um. Chegar lá no outro, era só clube do Bolinha. Não, tinha homem, tinha mulher. Tal. Tudo misturado. Também tudo tinham procedências diferentes. Agora, outra coisa. O processo de paravisual é uma loucura. A ONU estava ali classificada. Então, diferentes paraprocedências. Todo mundo estava lá. Paraprocedências diferentes. Todo jeito. Tinha de tudo. Então perguntou se tinha extraterrestre. Who knows? Agora, Val, quando você falou, você disse que você falou, os 5.000 ouviam. Não, eu calculei mais ou menos isso. Eu não tenho certeza. Então, mas todos que estavam lá ouviam o que você estava falando. Sabe o que eu calculo? Que eu mexi com muita gente em Uberaba, para saber milhares de pessoas. E com os gados, né? Então, por exemplo, em Uberaba a gente trabalhava com 17 mil. E gado também, né? Então. Era gente, 17 mil pessoas,
E as boiadas, que eram milhares. Mas agora, por exemplo, o que eu vi ontem estava difícil de classificar pelo seguinte, eram grumos. Sabe o que é o grumo? Eram reuniões esparsas, de muitos, tudo conjugado. Certo. Aquilo, eu cheguei e falei assim, isso é um caleidoscópio. Parecia um caleidoscópio. Aquela situação toda de gente. Interessante. Entendeu? Agora, tinha ordem. Você notava que havia uma ordem íncita que regrava tudo e segurava tudo. Então, eu falei assim, não tem CD não. Foi aí que eu comecei a ver. Para mim tinha pelo menos 3 lá. Quando você falou, todo mundo ouviu você? Eles me falaram, eu lembro bem, o negócio, a baixada dava um negócio assim enorme. Tinha uma porção assim de tipo, não é mata ciliar, mas como se fosse bosque um pouquinho mais verde para esse lado, e outro bem lá na frente, tudo verde. Agora, eu estava cá para cima, quando eles falaram assim, ó, você vai agora e fala. Mas eu posso? Usa tudo que você já sabe, vai lá. Aí eu fui, saí, fiquei bem... A hora que eu falei, aquilo tudo virou para o meu lado. Está entendendo? Aquilo está tudo, vamos dizer, imantado com o processo da energia deles. Aí, na hora, então, que eu estava saindo de lá, isso volitando, que eu estava lá parado no espaço, assim, ó, para falar. Aí, na hora que eu fui saindo para cá, um deles falou assim, mas vem cá, você está falando de oração? Eu sou contra esse negócio de oração. Oração que eu estou falando é a oração do discurso, é aquilo da interlocução, é aquilo que você fala, é a oratória. É o problema, eu falei assim, ó, mas que eu tive que explicar uma opção de coisa nesse sentido. De modo geral. Eu falei uns bons minutos ali, opção de coisa. E outra coisa, eu falei de vez em quando, vinha aqueles negócios de outros idiomas na cabeça do povo. Aí a telepatia dava um jeito naquilo. Você via direitinho. Agora, lá no meio tinha os bedels, os monitores, os assistentes. Cada um, então, dava, sei lá o que eles não fizeram. Entende? Agora, Valdo, foi tipo aberto também assim para perguntas? Foram feitas perguntas para você, alguma coisa assim? Muita pergunta. Pela telepatia e tal? Respondeu lá o que foi. E outra coisa, eu estava lá com os pontos, né? Meu povo estava lá. O enumerador estava comigo lá o tempo todo. Eu virei para ele e falei assim, vem cá, por que é? Você que é consciente, não era você que devia falar? Não, tem que ser você. Aí eu vi logo, é o processo da ectoplasmia, com o negócio todo que eles estavam querendo, porque isso, calma, por isso que é que eu senti. Eu doei alguma coisa, eu perdi peso. Eu cheguei, tive que aumentar um furo aqui, ó, no cinto. Houve alguma coisa. Entende? Valdo, que exemplo... Agora foi aí que eu falei assim, eu acho que eu já melhorei tudo da minha alergia, porque senão não estaria, né? Um exemplo de pergunta deles, o que eles queriam saber? O exemplo de pergunta é o seguinte... não tem outra ideia melhor do que essa para isso? Eu falo assim, tem, por exemplo, a ética, a moral, que leva para a cosmoética. E o problema da evolução, o interesse pela evolução. Não tem outras coisas? Aí eu falo assim, tem. Por exemplo, a fraternidade universal. Por que a pessoa fica tão apegada às famílias? Vocês já pensaram, todos vocês, quantas vidas vocês não tiveram, quantas famílias vocês não tiveram? A família única é uma só, é a humanidade inteira. Vamos pensar nisso. E aí a gente ia mostrando a situação, o grandão, né, da história. Agora, eles, devido ao processo de ectoplasmia, isso funciona mais, num caso desse. Por causa do nível que está ali. Entende? Tinha muita gente. Agora, outra coisa. Tinha muita gente com aparência assim de adolescente. No meio. Quer dizer, gente que não amadureceu, tem uma opção de coisinhas. Agora, eu vou te contar uma coisa. É um bric-a-brac de personalidades, sabe como é que é? Um supermercado de consciência. Uma coisa impressionante. Bom, é em cima disso. Professor Valdo, como é que eles juntam essas consciências? Como é que é feita a reunião? O que traz elas? O que atrai para chegar todos juntos? São aquele povo que faz momento. Assistência, parente, ajuda, guia cego. Vai chegando no ponto que aparecem os amparadores. Os amparadores, então, encaminham esse povo.
De vez em quando eles fazem uma coisa grande para encaminhar, porque já houve o acúmulo, chegou num nível que precisa tomar providência. Isso aí tudo indica que foi isso. Agora, eu sei por que me chamaram, tem certas... eu tenho relação com algumas coisas. Por isso que eu descubro também, eu desconfio também que o negócio seja na África, aquele local. Mas eu, como sempre, né, não pergunto nada, eu só sigo aquilo que ele manda. Falou que identificou os focos do processo do serenão. Como é que você identifica isso? Assim, só pela Por energia? causa da energia. Só a energia, aí você identifica... Eu não estava o jeito que eu estava ali, minha filha. Você está tá fora do corpo, doando energia. Você tem que ficar lúcido ao mesmo tempo. Isso é pior do que divisão da atenção, de tudo isso. É uma das coisas piores que tem. Agora, vale a pena. Depois você nota que você recebe aquele... Entendeu? A gratificação imediata do processo. Isso aí é impressionante. Sempre foi assim. Agora, eles praticamente me cortaram nessa situação. Já faz alguns anos, quando eu comecei a viajar demais. Eles pararam com isso, porque teve fase minha, por exemplo, mesmo na década de 70, ainda tinha muito. Eu fazia muita assistência desse jeito. Tinha um lugar, por exemplo, que eu ia volitando, entrava no lugar. E era como se fosse uma casa enorme. Entende? Ali eu conversei, tive atendimento, contato com um monte de gente. Tem cara que eu vi lá, que depois eu vi que ele renasceu. E eu vi que era o cara. Sabia que era ele. Entendeu? Tudo isso eu vi. Isso na década de 70. Agora, o melhor da história, ou o pior da história, que muitas dessas pessoas você teve contato antes e depois que apareceram aqui. Mas eles não estão no nível de conscienciologia ainda. Não tem consciencialidade ainda. Não vai chegar aqui. Tem dificuldade. Agora, o pior da história é que eu já descobri um que era da família de uma pessoa que frequenta as nossas coisas. Mas ele não. Ele não sabe. Não, ele não quer saber. Né? Entendeu? Agora, eu falei assim, que coisa, essa pessoa que está aqui, está com a gente, eu não tive contato nenhum, porque ela também não precisava, né? Os amparadores não estavam. Mas essa outra aí que a gente teve com essa situação toda, agora aí vem a curiosidade, né? Qual a relação de um com o outro? O que será que não tem nisso? Mas não dá para você. Não dá para averiguar todos os casos. Tem casos que não tem jeito, você tem que deixar na bacia das almas, esquecer. Não tem saída. Valdo, esse evento aí que aconteceu no extrafísico, você acha que pode estar relacionado com o fato de ter aberto as tertúlias para muita mais gente? Não. Processo da reurbanização. Não tem nada a ver comigo, nem com a conscienciologia direta, não tem nada disso. Agora, o processo é reurbanização. São as mesmas coisas. Agora, para mim foi bom que eu me atualizei, estou vendo que o negócio está caminhando. Que reunião igual a essa eu não tinha visto desde a década de 80. Assim, nesse nível. E essa aí foi expressiva. Foi um negócio para valer. É impressionante porque eu sei disso, porque quando eu entro num processo desse, o seu psicossoma fica tudo mexido e a energia devido à ectoplasmia, mesmo quando eu durmo, eu estou vendo aquelas coisas, eu estou vendo o negócio à distância, mesmo que eu não esteja lá, às vezes, enquanto aquilo não para, o negócio não para comigo. Agora, por isso que eu fui lá, às 4 horas, eu fui lá para ver como é que era. Ainda tinha muita coisa. Mas eu, para mim, tinha assim, uns 25% só do início. Tudo eu já tinha encaminhado. Agora, aquilo foram horas. Se vocês contarem mais ou menos, das 10h30, que é que foi mais ou menos o caso, e lá começou mais ou menos 11h30, pelo meu cálculo. Isso eu julguei pelo horário aqui, porque é difícil saber. E depois, até as 4 horas ainda tinha gente, aquilo lá deve ter ido até sei lá que hora. Foi praticamente a noite inteira. E Valdo, dentro daquelas diferentes origens, você acha que a origem europeia ela era maior? Não. Não. Ali está difícil saber. É a causa da tinha gente de todo tipo. E você sabe, a consciência, ela aparece do jeito que ela é. Se é um boiadeiro, aparece como boiadeiro. Se é islâmico, aparece como islâmico. Se ele é preto, aparece pretão, retinto, lá do jeito que é. Se é o outro lá que é nórdico, aparece todo louro, todo com o negócio. Está tudo misturado. A gente de todo jeito. Outra coisa, homem, mulher, jovem, de idade. Tinha umas pessoas lindérrimas. Tinha outras não tanto.
Queria perguntar, Valdo, sobre a megapensenologia, se você pode explicar o megapensene, extrafisicalidade, equidistância contígua. A extrafisicalidade é justamente isso que aconteceu essa noite, né? É isso aí. É uma equidistância que está junto. É a questão apenas de mudança de dimensão. Aonde tem esse dedo, tem 1 bilhão de dedos iguais. Entendeu? Professor, quando perguntaram qual que é a profilaxia da megomissão, é estudar a conscienciologia. E esse destaque, vamos dizer assim, que o senhor teve para ir falar essas ideias lá para essa multidão, fala do papel da conscienciologia nesse contexto. Porque tinha gente que vai aparecer e vai procurar. E eu lancei o primeiro grito, como é que chama desse trabalho? Como é que chama o trabalho? Escagem. Agente retrocognitor. Eu lancei o primeiro grito da agência retrocognitor. O senhor comentou que algumas pessoas que estão hoje participaram dessas reuniões, né? Foi o mesmo mecanismo. É isso. Na década de 80 tem vários de vocês que participaram, mas ninguém lembra de nada aqui. Então deixa para lá, o que vai fazer. Tem gente que sabe que esteve comigo. Mas você esteve comigo. O Samuel esteve comigo, o Wagner esteve comigo, muitas das reuniões nós fizemos. Mas agora é difícil lembrar mesmo, não é fácil não. A culpa também não é nossa, entende? É da próprio sistema. Mudança de dimensão, paragenética, genética, mesologia, energia consciencial. Isso é muito difícil. Quando o senhor comentou, são muita coisa. Quando o senhor comentou que a religião, a princípio, era para isso, no sentido que era para fazer essa religação, mas errou tudo. Devia de ser sempre. Ele errou tudo. Nunca foi. E quando a conscienciologia apresenta TENEPs e alguns substitutos para a religião, ela vem para ajudar a consertar isso? É uma ideia? Tudo é para consertar, né? Já faz muito tempo. Vamos ver se vai ajudar. Não é preciso de muito, mas esforço. Só isso ainda é pouco. Porque tem que vencer um leão a cada minuto, né? Não é todo dia, a cada minuto. Que é muita bobagem, que tem muito mito. Gente, a mitologia de morte. Tudo que eu tenho feito nessa minha vida é combater a mitologia. Por isso que eu sempre falei, eu sou contra a paródia, sou contra tudo que seja mistificação. Alegoria. Por que eu fui estudar em Hollywood? Foi para ver isso. O que é um ator? É um fingidor profissional, quer dizer, um mentiroso profissional. Eu queria estudar isso de perto. Uma das piores coisas que tem na vida é o ator. Mas ele, coitado, não tem culpa disso. Ele é um profissional. Mas pensa bem. Quando a pessoa começa a fazer o acting, quer dizer, quando ela começa a atuar como atriz e ator, eu não aguento. Eu já me criei problema para mim, para eu mesmo, essa situação toda, por causa disso, eu não aguento. É tanto que, gente, vocês não acham que é difícil uma pessoa que não tem um pouco de transparência viver comigo? Eu acho difícil, eu sou uma pessoa difícil. Não dá. Se a pessoa começar a ter várias caras perto de mim, ela não se aguenta. Mas fala. Pegando esse caso, em casos como esse, você costuma usar o recurso da transfiguração psicossoma para... Aí sim, mas lá não precisava. Não. Eu lá me apresentei como eu sou o Zéfiro, né? Você sabe disso. Eu apareci como o Zéfiro. Tem gente lá, porque aquele povo todo me conhece como Zéfiro. Eu, os amparadores que estavam lá, alguns me conhecem. Então, tudo em casa. Agora, você nunca tem nitidez das lembranças totais de um caso desse. É impossível. Devido ao processo da ectoplasmia. Que é aquilo que eu explico lá no Projeções da Consciência, na Projeciologia. A hora que você começa a doar energia, que entra a ectoplasmia, o próprio psicossoma seu, ele coarcta os mega-atributos propulsores ali da lucidez. Aquilo diminui. Então você começa a misturar. É tanto que, raramente, num caso desse, nos intervalos, se você vai dormir, o seu sono está todo perturbado por aquilo. Entende? Então o parapsiquismo interfere no modo do sono, que é o problema da ectoplasmia.
Ectoplasmia mexe no corpo. Sai o processo celular junto. Tem matéria nisso. Como é que faz? Professor Valdo, aqui, esse local era mais físico do que uma Comunex, por exemplo? Não, ele é físico. Não era mais físico, não. Era físico? Ele é físico mesmo, a paisagem. Eu tenho a leve impressão que eles fizeram um negócio correspondente mais ou menos à noite, porque eu não sei, no lugar que estava, pelo meridiano, quais as diferenças que tinha. Por isso que é que eu não estava sabendo. Eu tive que contar com o meu horário aí, no meu criado mudo. Entendeu? Agora, pelo meu cálculo, entre nós aqui, entre 10 horas e aquilo deve ter ido até às 7. Se mudar aí, deve dar mais ou menos os negócios. São muitas horas. Que eu sei, no mínimo, às 6, 7, 8 horas na história. E essa localização também, essa condição, porque o senhor falou que tinham vários níveis evolutivos, assim, dessas pessoas. Das pessoas, mas aquilo está tudo espalhado. Estava misturado. Uma democracia absoluta. Entendeu? E outra coisa... Agora, eu sabia por causa do jeitão. Tinha gente até que eu queria ir lá, bater um papo, atualizar as parafofocas, fofex, mas não deu, né? Você olha só... Fica... E o senhor percebeu, assim, das centrais extrafísicas de energia, fraternidade, da verdade, o senhor percebeu que existia alguma mais preponderante ali? Ou... Não, elas não estavam mexendo ali não tinha central. Mas tinha gente que trabalha com isso. Tudo é o mesmo povo. Só que tem que ir no outro contexto. Mas nessa situação que o senhor falou que o senhor ia doar energia para essa quantidade, o senhor também não poderia assim, conectar essas centrais extrafísicas? Mas não interessa, né? Isso aí é extrapolaria. Está fora do contexto, não tem nada a ver. Ali você tem que ver sempre aquele objetivo. Você tem que lembrar que aquilo é efêmero. Tem que aproveitar enquanto está todo mundo lá, a situação toda, que aquilo tudo vai dispersar. Agora, a dispersão é toda levada certinha. Aquilo tudo tem aquele que mexe, o de grupo. Tudo por aqui, fino indiano, atrás de mim. O negócio é tudo bem bolado. Suvaldo, você podia explicar melhor a ligação de um evento como esse com com as reurbanizações em geral, por exemplo, da retirada de consciências de uma baratrosfera? Como é que liga com isso? São etapas, tem uma sequência? Mas esse aí já é um nível melhor, né? Pois é, mas... Essa turma já é a turma que já estava mais solta. Um nível bem melhor. É bem melhor. E já tinha gente mais ou menos. É aquilo que eu falo. Aí tinha verdolengo, mas poucos. A maioria estava de vez. Entendeu? Agora, os níveis é que variam. Por exemplo, você pode pegar uma pessoa que está de vez, mas o nível de consciencialidade ainda é baixo. Isso tudo tem que levar em consideração. Nós somos muito dificilzinhos. Quer dizer, são muito complexos. Quer dizer, o processo das reurbanizações em si, eles têm várias e várias etapas. Meu Deus, que não tem disso, está no gibi. E que esses eventos... Isso aí tudo eu já vi. Isso aí é uma das manifestações que eles têm. Agora, essa foi bacana porque é grande. Certo. Bem... Tem gente que nunca vai esquecer isso. Atacadista. E outra coisa, tem gente ali que vai fixar isso na cabeça. Isso vai ajudar a pessoa a depois ter, o que nós estávamos falando aqui, o agente retrocognitivo. Agora, por exemplo, no meu caso, se algum deles lá renascer e chegar aqui, nós vamos ter contato com isso. Eles vão conhecer por causa da energia. Agora, a energia do Zé. O denominador comum seria essa preparação para uma ressoma mais próxima ou não necessariamente? A maioria ali é isso. Maioria. Mas não é bem isso. Não, é o quê? Porque ressomar é uma coisa, agora ressomar com a Proex é outra. Então, é outra coisa. Ressomar no tapa entendi. É uma coisa, mas ressomar com o Proex é outra coisa. Quer dizer, então tem uma... O senhor falou que alguns provavelmente fariam curso intermissivo. É bem possível. É bem possível. Seria o ponto em comum. Já tinha gente lá para isso. Agora, por exemplo, eu vou agora confessar uma coisa para vocês. Tinha uns 2 caras lá, que eram meus amigos da época que começaram as organizações. Aquele negócio que a gente ia e chegava lá e a energia sumia. Tinha uns 2 lá que estavam lá. São grandes caras. São 2 homens que eu conheci. Hein? O quê? Não, estou falando agora
nessa minha vida. Década de 60, só os caras estão lá. Quer dizer, ó, esses estão sem ressomar desde daquela época. Só aí já tem meio século. Entendeu? Eu sei disso. E outra coisa, bem conscientes. Eles eram que chegava comigo, que ia contar o mal. Você está entendendo? Vários desses. A gente ia tudo junto, o time. Chegava lá, o negócio assim, acabava tudo, a energia. Até desbastar aquilo não foi fácil. E esse aí todos trabalharam nisso. Como doadores, eles estavam lá? Doador. Não, e agora eles estavam lá já dirigindo, tá liderando a turma e tal. O senhor trouxe alguma consciência deles com o senhor? Não. É que o senhor estava tão calado. Eu fui, hoje. voltei, não teve nada. Tudo ficou por lá, cada um no seu lugar. Eu estava lá como é que é? Professor convidado. É assim na universidade? Como é que é aquele negócio? Palestrante. Não, o nome é conferencista, bacana. Professor Valdo, a sua psicossoma era de professor Valdo? O que é? Psicossoma. O que é? Como é? Psicossoma era de Valdo. Não, é do Zeca. Eu estava bem assim, arrumadinho. Estava de pijama, não. Você falou a questão da PROEX. Tem que ser uma média universal da ONU. Não pode ser uma coisa assim. Mas é que o povo já me conhece. Esse jogo de cintura eu já tenho há muito tempo. Mas o que é? Então, você falou a questão da PROEX, né, do povo lá. O que você viu lá de que estavam discutindo que seria da PROEX do pessoal? O que você viu assim, com mais detalhes? Não, a gente tocou no assunto, e esse tema aí foi um dos primeiros que foram falar, fui eu que fui lá falar. Eles queriam, por quê? Se houvesse muito revertério, ia bater em cima de mim. Eu tenho as costas largas, sabe do meu negócio como é que é. Então, aguentei firme por causa do negócio que era. Agora, nessa condição, as relações que haviam, vamos dizer assim, as repercussões daquilo depois, aconteceu entre eles, a situação toda lá, eu já não estava mais nessa. Outra coisa, eu não fiquei lá, porque senão eu queria me prejudicar. Agora, se eu ficasse lá muitas horas, isso aí não ia dar certo. O que você falou exatamente sobre o PROEX lá, assim, na essência? Não, eu falei de modo geral as bases, vamos dizer, mais triviais e elementares, rudimentares das questões da conscienciologia. De modo geral, falei tudo. Agora, toquei bem no assunto do processo de parapsiquismo, os problemas das dimensões. Procurei falar e dar, assim, várias ideias, o mesmo assunto, com expressões diferentes. Para dentro da telepatia, aquilo ser entendido. Agora, falei com muita calma, entendeu? Agora, a hora que você falava aquele negócio, eu sentia direitinho a repercussão. E outra coisa, do jeito que eu sinto aqui, uma coisa ou outra, lá a gente sente muito mais. Você sente quando é que o povo está te entendendo, quando não está. O negócio vem todo, a resposta, o retorno, ele é imediato. Agora, isso, eu estou até um pouco fora de forma nessa situação, porque esses últimos anos não posso mexer com isso. Eles não deixam entrar nessa. É por isso que tem aparecido, de vez em quando eu falo para vocês, que apareceu aqui um casal assim, apareceu fulano, o outro veio, porque como eu não saio, eles vêm. Entendeu? Teve época, gente, que eu saía, tinha um monte de gente me esperando fora do corpo. Isso é praticamente toda noite. E outra coisa, não tinha nada a ver com o FIEX. Já existia o FIEX, tudo isso, mas não tinha nada. Então, se você dá trela, se você... A freguesia, gente, é imensa na Terra. A clientela. O negócio é doido. Outras consciências falaram também, não? Falaram. E os muita gente falaram. Assim, falaram palestra, deram palestra. Falaram, não, e tinha gente de visual, paravisual diferente, para mostrar, para ter afinidade com aquilo, se a pessoa se sentir melhor, devido à etnia, a formação da pessoa, tinha um monte de coisa. E eram amparadores? Quem eram essas consciências e o assunto que eles falaram? Tudo é gente tipo amparador.
Tinha muita gente assim, caminhando para o amparador, gente que trabalha nisso, naquilo, que são especializados. Né? E o assunto das palestras, os outros assuntos? O assunto todo visava isso, mostrar para aquelas pessoas que a partir dali vai ter uma reciclagem. O que é reciclagem? O que é essa renovação, a inovação, a mudança? O mundo não vai ser igual para vocês do jeito que é daqui para frente, se você quiser. E aquilo vinha, expondo. Agora é duro. Vocês já pensaram dezenas de filosofia na cabeça de cada pessoa? É a Babel. Aquilo ali eu olhava e falava assim, bola, é a Babel. Está bem estabelecida. É o babelismo. Vamos nessa, vamos ver o que vai dar. E quem deu... Agora, o resultado foi até melhor do que eu estava esperando. Os outros que deram palestras eram com SINs projetadas ou com CIEXs? Não, a maioria que eu vi ali, o que estava perto, eu não vi todos. Eu tive lá pouco tempo de cada trecho, eu não fiquei muito tempo, porque eles não deixaram. Todos eram com CIEX. Eu sei por causa do jogo da coisa. Mas deve ter tido consim também no meio, sei lá. Né? Que deu palestra, a única consim foi você? Não, do ponto que eu vi, eu não vi a solenidade inteira, né? Tudo que aconteceu, eu não posso dizer, eu não sei o que deu. Agora, o que me diz respeito, esse eu tinha que olhar, né? Ficar de olho. Agora, a reunião em geral, ela foi para o nível desse pessoal, que é um nível abaixo do nosso, que você já falou, né? É um nível... Olha, a média é abaixo da nossa média. A média do... É uma média elementar. Vocês já estão no curso secundário. Eles vão entrar no curso primário. Mas assim mesmo... coisa mais ou menos isso. Assim mesmo, você falou sobre conscienciologia também elementar. Tudo bem. Tudo assim, usando as expressões de acordo, pegando aquilo dali, do outro lado, mostrando o fato. Okay? Muitos de vocês, eu já falei isso aqui, muitos de vocês participaram dessas coisas. Agora, por exemplo, essa aí é bacana porque já estão com muita segurança para fazer isso com esse monte de gente no meio do mato, num vale. E eu ainda estava procurando para ver se tinha um rio lá no fundo, eu não vi rio nenhum. Muito estranho também isso. Era para ter um rio, né? Vale, geralmente, lá no fundo, mas não tinha não. Agora tinha um lugar que parecia uma bacia, assim, enorme, bonito o lugar. Mas assim, muito pobre, né? Em relação conosco aqui, eu que estou acostumado a ver verde de todo lado, o verde lá é muito pobrezinho, muito ao pé. Professor Waldo, o senhor comentou que se o senhor ficasse mais tempo lá, isso poderia lhe dar problemas. Isso em função da demanda... Não, físico das minhas coisas, porque eu sou doador. É isso? Sou doador, daí a pouco eu fico lá. Fico lá. Eu não venho. Entendeu? O meu negócio é eu fico lá. É o perigo esse fico lá. Você vai ficando, né? É. Tá. Entendi, o negócio não dá certo. Então, eles já me dão o horário todo. Às vezes só não vai. Então, isso. Então são os amparadores que agora, orientam no caso o senhor nessa questão do retorno. Você está com a corda toda. Entende? Quem foi comigo lá foi o meu amparador da UFIEX. Ele estava comigo perto. Agora, o enumerador depois apareceu lá. O enumerador estava cuidando de uma das equipes. Entende? Muito sério. Aquele evoluciólogo que o senhor mencionou, o alvo, ele estava... Não, esse eu não vi lá, não tem nada a ver com isso. Mas, a meu ver, lá havia vários evoluciólogos e havia, no mínimo, dirigindo aquele negócio todo, não sei aonde, devia ter uns 3 serenões. E esse cara lá da Arca devia estar lá funcionando, porque eu percebi isso, por causa do processo de energia, as ideias que deram. E eles confirmaram, para mim mesmo aqui, eu senti o banho de energia de confirmação. Isso é uma das técnicas que eles têm para mostrar para a gente, é esse banho que dão na hora. Que você é empolgado com aquilo, nem viu o que é de uma hora para outra, aquilo, entende? Assombra você, te envolve e tal. Isso tudo é 100%. Professor, sobre serenões. Você falou que tinha uns 3 serenões, você falou que tinha uma ordem implícita. Você pode descrever essa ordem implícita? Por exemplo, aquele povo estava tudo colocado numa situação que parecia uma anarquia, mas não era. É aquele negócio da mesa, super anárquica, mas muito bem organizada. Quer dizer, uma bagunça organizada. Aparentemente, você fala, não, isso é uma bagunça. Não era nada.
tudo tinha a sua razão de ser, cada um no seu lugar, tudo arrumadinho e bem uniforme, dentro do padrão deles. Então, agora, eu sentia que tinha amparador por causa do processo de energia, principalmente na hora que eu falei. Que ali você pega tudo, né? Porque as atenções se concentram em cima de você, você vira o epicom. Então, você percebe tudo o que se passa. Eu senti na hora, não, tem os 3. É isso que eu ia perguntar, porque você falou a ordem que você é externa, visualmente, e dentro de você também. O problema todo é a repercussão na gente. Agora, o problema meu não era esse, não. A hora que eles falaram, não, você pode ir para casa, pode voltar. Eu disse, então eu vou fazer. Aí eu vi, não fui dormir, fui escrever o verbete. Isso lá no meu quarto, tal, acendi a luz, tudo. Depois fui dormir. Você sabe, conforme o sono, eu deito lá na cadeira, né? Cadeira do papai. Então, lá para as 4 horas, mais ou menos, um pouco antes, eu deitei e falei assim, eu vou voltar lá. Eu senti que devia fazer isso. Então, às 4 horas, mais ou menos, eu fui, vi, só para ver a situação como é que era. Estive lá um pouco e voltei. As coisas continuaram, tudo. Agora, é impressionante quando é assim, por causa daquele... Você está dentro de como se fosse assim, uma revolução com uma multidão em torno de você. Eu calculei 5.000 consegues, mas eu não sei. A ideia a gente nunca sabe como é que é isso. Entendeu? É difícil. Professor? No meio desse processo coletivo é muito difícil. E perguntar, você está falando que tem 3 serenões atuando à distância, não é isso? Não, eu devia de estar ali, às vezes estavam lá, ou tal já devia ter aparecido, foram eles que foram lá primeiro. Mas do jeito que eu faço, por exemplo, que eu vou antes, durante e depois, para limpar um ambiente, os serenão todos fazem isso. Eles não ficam... com muito gabarito. Então eles não ficam ostensivamente aparecendo, não tem essa coisa, mesmo extrafisicamente? Às vezes aparece, quando precisa. Nesse caso, não. Não. Lá não precisava de mostrar nada disso. O povo todo já estava mais ou menos domesticado, entendeu como é que é? Agora, ó, até um certo ponto você podia chegar, um fazendeiro de Uberaba ia chegar com bolas, que curral, hein? Era bem possível que o cara fosse falar isso. Que curral, hein? Está tudo encurralado aqui. Mas, em parte, ele teria a sua razão de ser. Entende? Que é tudo arrumadinho. Mas o que é? Professor, como é feita a defesa energética do ambiente desses? Isso é o serenão, né? Sabe? Já tem tudo lá. Valdo, você tinha dito aí que tem... Eles devem estar mexendo naquele ambiente lá pelo menos há um mês. O que é? Você tinha dito que tem certas particularidades que você esqueceu por causa da ectoplasmia. Você podia explicar, por exemplo, o que... Por exemplo, eu sei que eu vi um monte de gente que eu conheço. Mas se eu for lembrar agora, não vou lembrar de todos. Não dá. Entendeu? Aquilo passou. Você sabe assim, na cinematografia a gente fala que é o panning. A hora que faz assim, ó, para filmagem, e vai passando tudo. Não dá, é muita coisa. Entendeu? Para fixar. Não dá. É como se você visse um álbum de família todo num minuto. Como é que você vai guardar todo mundo? Então é difícil a galeria de tipos, entende? O desfile de personalidade. Professor Valdo, como é que é a manifestação dos alunos que estavam lá, quando olham para os vários grupos e observam as várias fronteiras? Devia ter conceitos a maioria se sente muito bem nesse ambiente. Porque, geralmente, quando eles estavam sozinhos, eles não tinham o gabarito de ter aquela sensação de equilíbrio que eles estavam tendo lá. Só isso aí é tudo a favor da gente. Entendendo? Vocês estão entendendo a lógica disso? É óbvio. E, assim, com a lógica, né, do discernimento, como é que é o amor puro lá do serenão num ambiente desse? Dá para o senhor descrever um pouco isso com palavras? O problema, César, eu não vejo negócio de amor puro. Eu vejo o problema da energia tranquila que dá o processo. E lá a gente sentia direitinho de onde é que vinha mais. Então, assim, ali tem outro. Entende? Devia ter alguma mulher ali e tal. No lugar lá eu senti que devia ter uma mulher. Que era superior àquele povo todo.
esse povo nosso que foi lá, daqui, eles foram lá na condição do quê? De assistente? Doar energia. Muita coisa. Porque isso aí, aonde tem o processo da reurbanização, no caso dele, precisa ter doadores. Igual aquele negócio do CP2, você coloca os doadores perto do campo. Desse tipo. Agora, muitos desses ficam com muita lucidez. Eu queria ver se algum pescou aí alguma coisa. Agora, os que foram assim a nível de PICOM, sem querer saber quem foi. A nível de energia, né? Energia. Se tem energia favorável. Se, por exemplo, o gatinho da Flávia está com muita energia, eles levam o gatinho lá. É a saída. Já foi o negócio? Melhorou ou não? Soco no áudio. Valdo, essa mulher que tinha energias serenas poderia ser a monja, você acha? Não. Não. Se fosse, eu teria sabido. Essa aí eu conheço. Ele sabe. O transmentor estava lá também? O transmentor? Não, que eu saiba, não. Não? Também não. A gente... Todo mundo está querendo saber os parentes, se os parentes estavam lá, São os parentes. Os parentes, né? Vale. Aqui, eu de novo. Agora, uma coisa que eu posso dizer para vocês. Tinha gente nossa que não é do Brasil. Ou sim. O que é? Eu estava pensando assim, Valdo, como é que todo esse processo e esse evento vai influir agora aqui na gente? Vai ter algum tipo de influência? Vai provocar mais mais reflexão? Não, vai ter, às vezes, isso aí. Se essa turma se encaminhar e der certo, vai ter mais gente aí, né? Vai ter um fluxo maior de gente. Essas coisas tudo influem. Os afins se atraem. Entendeu? Já pensou esse povo todo lá? Eu tive contato. Tem gente que foi a primeira vez que a gente tem contato. Isso, o primeiro sutiã ninguém esquece. Valdo, esse tipo de trabalho que é o que você chama de quarto tempo? O que é? Esse tipo de trabalho de encaminhar seria o que você chama de quarto tempo? Não, não é. Você pode ver, classificar isso do jeito que você achar, mas o encaminhamento é o terceiro tempo, né, da assistência. Agora, eles estão olhando ali um processo de reorganização. Isso tudo tem critérios muito rígidos, sérios, para trabalhar, para fazer assistência. Eles seguem aquilo. Tem muita coisa nesse sentido. Eu trabalhei nisso muito tempo. Valdo, até a década de 70. Essas pessoas que não eram do Brasil, você pode falar de que origem que eram? Como assim? Você falou agora que tinha muita gente lá que não era do Brasil. Eu não estou entendendo. Pois é, tem gente nossa que para mim é da IAC. Gente que acessa as coisas da IAC, que tem um negócio. Tem gente lá. Isso que eu estava perguntando. Um ou outro devia estar lá. Sovaldo, qual é a diferença daquela assembleia com a Consciência Livre para essa? Aquela que o senhor relatou no livro Projeções da Consciência para essa que teve ontem? Não, isso aqui, aquela lá é coisa muito mais avançada. Essa aqui é pequenininha. Essa aqui é un petit comité. Essa é parecida com a do pandeiro ou não também? Não. Não? Isso é outra coisa. A do pandeiro era tudo especializado. Aquela outra lá era Consciência Livre. Isso aqui não. É gente do primeiro escalão, que está começando, está engatinhando. Então é a época do voador. Tem que levar o povo para aprender a engatinhar. Valdo, como é que os amparadores conseguem juntar assim 5.000 consciências para fazer esse esclarecimento? Como é que é isso? Tem os grupos, né? Eles vão tomando conta. Mas isso vem se formando eu, por antes, exemplo, não é? Eu vi grupo lá que devia ter 200 pessoas. Vi outros que devia ter 40 só. Tá. E aquilo estava tudo esparramado com gente tomando conta. Mas esse trabalho começou antes, não é assim, de repente, numa noite... Não, o que eu estou falando, só aquele ambiente, eles devem ter trabalhado ali pelo menos um mês. Ah, tá. Que não tem saída. Eu sei por causa da época
dos processos que a gente ia, aquela manada assim, ó, e depois você chegava lá e o negócio começava a mudar a paisagem toda, essa física. Aquilo é uma loucura. Hoje isso aí já está tudo muito mais calmo. Agora, quantos anos não faz, né? Nós estamos em 2008. É muita coisa, esse povo está trabalhando sem parar, dia e noite. Pessoal, e por que teve que ser numa dimensão intrafísica? É na paratroposfera, mas por que teve que ser nesse local específico? Eu acho, foi para se sentir em casa, para não criar problema. Tem gente ali, por isso que eu estou falando, principalmente esses mais down, precisar de assistência, fazer um acolhimento num ambiente que fosse favorável. Entende? Agora, eu penso que as coisas deram certo. Eles estavam satisfeitos. Pessoal, mas esse tipo de trabalho, pela lógica, ele, desde a década de 80 que o senhor participou até agora, deve ter continuado a ocorrer no mesmo nível, com várias outras pessoas. Muitas áreas, muito tipo, Agora, por exemplo, esse aí, eu ainda não vi realmente onde é que eu estou, Dom Covim, Proncovô. A minha condição lá dentro, eu não sei porquê. Deve ter sua razão. Não. Porque está todo mundo engajado, ninguém sabe o que é, né? Às vezes tem alguma coisa, alguma bissetriz, ou diretriz, ou um core que tem ali dentro, de contexto, que a gente não sabe. Deixa eu ver. Quanto tempo antes os amparadores preparam para levar? Não, isso aí depende, eu não sei. Eu acho, por exemplo, aquele ambiente lá, que não foi feito hoje. Que lá deve ter demorado, aí eu estou calculando um mês. Eles foram julgando energia, vendo o que é, os bichos do ambiente, entendeu? Olha, o processo das intempéries. Não tinha chuva, não tinha nada, não havia vento grande de nada. Tudo cálculo, foi bolado. É, muito cálculo. Outra coisa, eu quis sentir assim, antes de vir embora a primeira vez, eu quis sentir, será que está fazendo frio aqui? Agora, outra coisa, já era noite. A hora que eu falei já era tudo noite. Noite, mas estava assim, tudo iluminado, né? Você sabe. Aquele negócio que eu falo, aquela luz extrafísica, aquele negócio que tem. Sim. Fica tudo. Agora, alto nível. O ambiente é bom. Na fritura dos ovos, no fim da história, no balanço, o equilíbrio, você notava antes de tudo o equilíbrio do ambiente. Sim. Então aquilo não foi criado de uma hora para outra, de modo algum. Isso veio de muitos dias. Entende? É o óbvio. Isso aí, a experiência da gente já mostra isso há muito tempo. Eu trouxe aqui, gente, um negócio, mas não vai adiantar falar muito hoje, que nós estamos aqui com 25 tertúlias, desde o dia 17 de fevereiro até anteontem, domingo. E eu tenho aqui as cópias de todas as tertúlias na ordem, desde que começou, até hoje. São 25, é o primeiro mês da transmissão online. É bom vocês saberem, ó, tem toda a documentação aqui. Eu vou deixar isso aqui lá no Holocico. Se alguém quiser consultar depois, vai lá ver que eu vou te passar depois o material. Está entendendo? Ó, o problema é esse, são 25. Fica lá, porque é assim, só para a gente estudar isso. Sempre é bom. Não acho que não adianta. Vocês veem. Vocês veem se tem interesse. Hein? É só para a gente examinar, gente, porque essas coisas vão caminhar. Nós precisamos de começar a estudar isso, que o tertuliário vai ser feito. Vamos ver o que vai dar. O que pode retocar nisso? Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Foi por isso que eu colecionei isso tudo. Ó, tudo que me deram esse mês. Eu guardei tudo. São 25. Ó, o primeiro é o de baixo. Esse aí é o último. É o de domingo, anteontem. Pode olhar que está tudo aí. São 25 ao todo, tá? Pode. Agora, uma coisa, alguém fez revisão aqui desse texto? Não tem nada? Vocês ficam devendo? Só queria avisar vocês que no site do blog Tertúlias você pode ver a tertúlia em vídeo já.
O André conseguiu, a partir desse sábado, colocar a tertúlia gravada, o filme. Então, você abre o blog Tertúlias, clica em vídeo, aí baixa no seu computador e você assiste a tertúlia. Tá? Essa é a última novidade do André. Eu quero dizer que domingo nós vamos trazer aí macrosomatologia, tá certo? É o verbete. Agora, hoje, tem 19 aqui para... 19 para eleição. Já toda a gente tem papel? Já toda a gente tem o papel? Então, verbetes novos. Extraproexis. Ah, tá. Sério. Está marcado. Mini morexis. Ele deu preto. Que olho, hein? Que olho, hein? Sou novato. Então, mini morexis. Maxi proexis. Mini proexis. Palavra-chave. Planejamento milimétrico. Strong profile. Transverpon. Valor existencial. Verbetes antigos. Década. Diferença semântica. Operação. Peça única. Prerrogativa. Prima oponente. Referência. Relatividade. Soma. Taxologia da segurança. Usabilidade. Está ainda em áudio? Está ainda em áudio? O pessoal, como vocês sabem, hoje tivemos problemas na transmissão, tanto no áudio como na imagem. Solicitamos desculpas, mas lembramos a todos que ainda estamos em fase de teste e que estas coisas podem acontecer e, de fato, às vezes acontecem. Esperamos amanhã ter tudo resolto e que vocês possam assistir tertúlia normalmente e que vocês possam também fazer a votação normalmente. Gratos pela compreensão. Obrigada. Pessoal, só queria aproveitar, lembrando que esse final de semana nós vamos ter o curso Identificação das Diretrizes da ProEx. Então estamos discutindo aí muita questão da Extra ProEx. Nesse curso a gente vai discutir como definir a linha básica ou a identidade interassistencial. É no sábado e no domingo, tá? Então sábado o dia inteiro e domingo pela manhã. Então mais informações na Apex ou aqui com a Rosânia. Ok? Obrigado.